Notícias na edição de terça-feira do Girassol Jornal. Mais um caso de terrenos em litígio. A nova história vem do Camama e envolve um suposto oficial do Exército. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos. Na senda também dos destaques, o retrato das noites em algumas ruas e bairros de Luanda e a situação da falta de iluminação pública. Insegurança no mercado de consumo. Detalhes sobre a retenção de grandes quantidades de produtos contrabandeados. Resultados na jornada de constatação no bairro Paraíso, onde trabalha o governador de Luanda. Desafios a nível da diplomacia e recomendações do chefe de Estado. Os passos de Angola nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do FMI. Fique descansado porque não falta desporto. Temos as últimas novidades que marcam o dia no país e além fronteiras. Olá, boa noite. Bem-vindos. Há terrenos em litígio no Camama. Mais um caso desse que é um problema antigo a nível de Luanda. A história que passamos a desenvolver envolve um suposto oficial do Exército. Que, segundo o que apuramos, quer tomar os terrenos das famílias camponesas na zona que se sentem desprotegidas e pedem ajuda às autoridades competentes. Camponês tem valor! Camponês tem valor! Camponês, em todo ponto do país, o camponês é valorizado, o camponês é legalizado. Este é o cenário atual que vários camponeses estão a viver na zona do Progresso, no distrito urbano da cidade universitária, município de Talatona, que acusam um suposto agente das Forças Armadas angolanas de querer se apropriar das suas terras. Eles alegam que estão a viver um momento de terror e que as administrações devem resolver o problema. A mamãe Marta dividiu o camponês a parte dele, o Seneto a parte dele, a própria dona Marta também com a parte dele. Mas o Seneto não quer, está orgulhoso. Ele quer a parte que deram nos camponeses, quer também que vai nos associar com um grupo também do Imbondeiro, que também são camponeses, já foram acedidos muito tempo, no ano passado. E nós não estamos a entender nada. Então, estamos dividindo o camponês no Imbondeiro, o camponês aqui no Quibabo. E a dona Marta, como dona do espaço, já dividiu para toda a parte. Como é que ele está a vir aqui nos invadir? Já fomos à administração, a mamãe Conda Marta já assinou. Neste momento também já assinamos a nossa parte. O documento está ali. Está neste momento para podermos fazermos algumas cópias para vir aqui. Neste momento estamos a fazer a nossa parte, não é parte de ninguém. Está tudo dividido. Para as autoridades é podermos neste momento, conforme eles estão, não queremos cães, não queremos grupos, não queremos nada, que as mamães e papais camponeses ficam à vontade, aguardando pela resposta de ser cada um a sua parte. Neste momento queremos o governo que nos ponha aqui a segurança. Segundo os lesados, foram obrigados a construírem casas de chapa neste local para proteger o terreno. A mamãe Marta, quando aqui apareceu, que não é o TC Neto, a mamãe Marta que houve, que fez contrato com o Estado, ela paga imposto no Estado. Então ele apareceu, disse que quer se encontrar com as camponesas do Quibabo. Se encontrou conosco, nos acedeu 30 hectares para as camponesas, 30 hectares para o seu neto, 35 hectares para ela e 15 hectares para o general. Que a pessoa que era nosso sócio, trabalhamos com ele junto, e ele é um desertor e vem aqui com as patentes dele para poder nos corruçar nós aqui e nós sairmos aqui. Nos traz bandidos com facas e... Nós aqui não estamos a dormir. Não estou tranquilo naquilo que é meu. Não estou a dormir sono naquilo que é meu. Eu, quando cultivei aqui, não andava a ver nem guarda no portão, nem tinha nada, nem guarda, nem caencho, nem bolão, nem nada. Trabalhei na minha tranquilidade, até assim. Agora, hoje apareceu o lobo vestido pele de ovelha, que não é ovelha, para zubarem as ovelhas dentro do curral. O acusado, Daniel Neto, nega as acusações. A minha empresa é gestora dessas terras todas, porque isso aqui chamava Sociedade Agropecuária, uma empresa portuguesa, Sapu. E depois de um concurso público de 1990,
Este perímetro todo foi entregue à empresa Condamarca. O Estado é que meteu isso no concurso público e a minha empresa é que ganhou a gestão. Aqui não tem nada, até porque essas pessoas já têm um processo no SIC. Esse senhor Paulo, já sentamos junto no SIC. Eu já tenho aqui fichas, tudo, para rever marca de todas as camponesas. Tanto essas que foram vos chamar como as outras, cada qual vai ter acesso àquilo que lhe pertence. Aqui não tem nenhuma violência. Aqui tem as camponesas próprias que têm lavras aqui. E tem aquelas camponesas que o Estado cedeu na empresa Condamarca. Agora aparecem esses indivíduos que foram introduzidos, o facto, quando eu estive na cadeia. Essas é que tentam se impor perante a verdadeira camponesa como se fosse dona. A administração municipal de Talatona vai se pronunciar sobre o assunto nos próximos dias. Luanda ganhou iluminação pública para várias artérias nos últimos anos, mas continua com muitas outras ruas às escuras. Algumas dessas ruas nunca tiveram postes de iluminação e outras os perderam devido à vandalização. E é a maioria. A nossa equipa mostra a seguir como têm sido as noites em algumas ruas de Luanda, para os automobilistas e para a população em geral. Acompanhe. A reposição da iluminação pública em alguns pontos da cidade de Luanda já é uma realidade que tem facilitado o acesso às vias de circulação que outrora, por conta da escuridão, causava fortes constrangimentos. Aqui na 21 de janeiro, semanas atrás, estava tudo escuro. Falhava, mas também já recuperaram. E esse ano passado também falhava muito, toda hora vai e vem. Mas agora ainda, esse ano que recebemos de 2023, ainda não está mais se comportar mal, está uma boa. A circulação de pessoas à noite é movida pela necessidade de regressar a casa após uma jornada de trabalho. Alguns saem da escola e outros começam mesmo as suas atividades laborais no período noturno. Principalmente nós que trabalhamos aqui nessas agências de viagem privada, o passageiro se assusta. Quando está escuro, nega viajar conosco. Encontramos-nos na Avenida 21 de Janeiro e, pelo que nós conseguimos constatar nos locais em que passamos, como o caso do aeroporto, estivemos ainda no Rocha e agora estamos no Gamete. A iluminação neste corredor todo que está a facilitar a circulação normal, quer de automobilistas como também de peões. Esta é a Avenida de Olinda Rodrigues. Já teve também problemas de iluminação. Algumas vezes as luzes dos postes acendiam de forma intercalada. Monitoramos a cidade, seguimos viagem pela estalagem e Vila de Viana, zona que registra muitos casos de acidentes de viação e atos de criminalidade, em que quanto mais escuro estiver a via, melhor é para quem pratica tais crimes. Aqui também observamos o normal funcionamento dos postes de iluminação. Mas ainda assim existe a falta de iluminação em alguns pontos da cidade, o que belisca a vida noturna de Luanda. As vias secundárias carecem de atenção, como é o caso da via de serviço que dá acesso ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a zona melindrosa e, por esse facto, o constante policiamento no recinto. Mesmo aqui na via de serviço também, tem pessoas que pulam o muro, roubam nesse lado, pulam. Como está escuro, dificilmente a pessoa lhe vê. Já com iluminação é mais fácil. Nos ajuda também a poder circular. Na via da Rotunda do Camama, a partir de Luanda Sul, na estrada que dá acesso ao Calemba 2, a situação da iluminação não cobre o corredor todo. Felizmente, só para aqui, nas bombas da Pumangó. Em diante, está muito péssimo. Agora estamos no distrito urbano da Sapu, na via que sai de Luanda Sul e dá acesso até a Rotunda do Camama. A situação da iluminação pública aqui não se verifica, como conseguimos ver, a via é totalmente escura e os moradores que aqui vivem reclamam desta condição porque os impede de circular normalmente nesta via. E aqui acontece muitos assaltos. Aqui onde mataram o nosso falecido craque, o Chinho. O Chinho foi aqui balaseado. E até nesse dia, quando foi balaseado, nós até os motoqueiros ficamos com pesadelo na mente, ficamos praticamente uma semana sem trabalhar. Se eu pegar o programa Girassol, nós ir com essa rua direita, você vai notar que aqui nessa rua está totalmente escuro. Até você não vai conseguir entrar em condições. Seguimos viagem. Já na via principal do Golfo 2, uma zona que carecia também de iluminação pública, verificamos que já houve a reposição e os postes ali colocados funcionam normalmente. No fim da ronda que fazíamos, verificamos um acidente de viação movido pelo excesso de velocidade, em que a viatura embateu contra um lancil
e projetou-se junto a um poste de iluminação, que só não foi danificado porque encontrou um arbusto. Não teve vítimas mortais nem ferimentos e o motorista, que estava só, disse que precisava chegar rápido em casa. No Icolibengo, ganha terreno a iniciativa local denominada Administrador no Teu Bairro. É uma forma que foi encontrada de tornar a administração mais próxima da população. E também fazem com que a população participe do processo de criação de soluções. Para hoje foi o caso da comuna do Bom Jesus. O nome da comuna e a realidade desta zona estão muito longe de encontrar alguma semelhança. Bom Jesus é a localidade onde moram perto de 1000 habitantes. Estes vivem sem os serviços sociais mais básicos. O acesso à saúde e à educação são para alguns, enquanto que a escuridão e a falta de água são para todos. Quando chegamos aqui era uma área toda isolada, mas tendo em conta agora que tem moradores, a criminalidade está a over por causa da escuridão. A escuridão conta, iluminação pública na estrada não tem. Os nossos maridos, quando saem trabalhar, têm sempre dificuldade porque na hora de chegar aqui na antena tem sempre bandidos. Existem outras dificuldades, estamos com falta de centro de formação para a formação profissional aos jovens e outros serviços que pedimos que amanhã a nossa administração municipal traga também aqui na comuna do Bom Jesus. Em termos de emprego, nós estamos com 90% da juventude desempregada. Andar à noite neste bairro é um luxo ou até mesmo uma fantasia. Aqui, para além do problema dos assaltos, a população tem de enfrentar o som ensurdecedor dos morcegos, que ao anoitecer procuram refúgio na escuridão. O nosso maior problema, luz e a água. A água não tem como, nós temos tirado água. Daqui, se forem aqui a alguns metros aqui na estrada, tem um T, lá onde nós fizemos canalização, onde metemos mangueira para poder tirar água. A delinquência está cada vez mais pior por falta da segurança pública ao nível dos bairros. Não temos polícia para fazer patrulhamento nos bairros. Só temos 16 polícias para 16 bairros para controlar a comuna toda é insuficiente. E a criminalidade no bairro, cada dia que passa, tem mais problemas. É neste ponto onde os assaltos acontecem. A partir das 19 horas, os supostos assaltantes concentram-se nesta zona. É aqui também onde a população da comuna de Bom Jesus vem à procura de água potável. E tal como podemos ver, o desperdício é incalculável. Para minimizar alguns dos problemas desta comuna e resolver os casos mais urgentes, o administrador municipal ouviu um a um. No âmbito da campanha O Administrador no Teu Bairro, e quando menos esperávamos, um problema foi resolvido. Dona Emília perdeu os membros inferiores durante a Guerra Civil. Tem 3 filhos e hoje ganhou uma cadeira de rodas e a promessa para a reabilitação da sua residência. Eu vivia na casa de renda, até ontem a dona veio, fez escândalo para me tirar em casa. Mas hoje, quando se apercebi que o administrador está a vir, consegui mesmo sair da minha casa, apanhei uma moto até aqui e cheguei aqui, meti a minha situação e agradeci a Deus que agora a minha vida está mudada. Depois de anotar todas as preocupações, o administrador assegurou resolver alguns dos problemas nos próximos dias. O primeiro aspecto é a construção urgente de uma esquadra policial. Estivemos a falar com o chefe das operações do comando municipal e com o comandante municipal, no sentido de rapidamente podermos construir aqui uma esquadra policial. Também nossa preocupação, rapidamente, aqui passou uma linha de energia, estender um ramal para atender a população de Cafacuça, bem como aqui passa também uma conduta de água de 250 que poderá atender a população. Bom, a INDEPAL garante-nos que num período de um mês conseguem resolver isso, desde que consigam um PT de 250 kVA, mas também nos foi preocupação a questão de uma escola primária. Aqui não tem escola primária, no âmbito da responsabilidade social, uma das empresas de exploração de inerte no município predispôs-se em rapidamente poder construir uma escola de 7 salas e também rapidamente a construção de um posto de saúde.
No bairro Paraíso, em Cacoaco, o dia foi de jornada intensa para o governador da província, que agendou a missão de, durante 5 dias, estar em contacto com a população desse bairro. No Paraíso, que como já várias vezes referimos, é um dos que mais atenção carece em função do nível de dificuldade que a população enfrenta. A nossa equipa esteve a par dos passos do governador hoje. Este é o segundo dia em que os principais serviços prestados pela administração municipal de Cacoaco estão centrados nos moradores do bairro, que carregam o nome que nos remete à Sagrada Escritura. No Paraíso, os populares estão a beneficiar de serviços diversos, tais como identificação civil, vacinação e muito mais. Vir a vacina no bebê, atrasei mesmo, porque a irmã dela estava incomodada. É por isso que eu atrasei com o bebê para vir trazer na vacina, eu estava no hospital. Aqui no posto temos muita dificuldade porque a pessoa fica aí de manhã, não nos atende bem. Queremos que as coisas melhorem. Cheguei aqui às 4 horas, vim tratar o meu bilhete, mas graças a Deus consegui. Foi mesmo difícil, mas consegui. Vim tratar o bilhete hoje porque lá na escola as crianças estão a pedir os documentos. A adesão das populações aos serviços disponíveis no conhecido campo do Petro, do Paraíso, satisfazem as autoridades. Ontem, pelo menos, atendemos mais de 350 utentes em várias especialidades, como medicina interna, que atende os adultos, pediatria, vacinação, temos aqui também toda a equipa de vacinação. Temos também serviço de nutrição. Só o dia de ontem começamos a trabalhar das 8 até as 15 horas. Nós tratamos 47 bilhetes, primeira vez, e 22 registros de nascimento. No total, fizemos um processo de 69 registros. O Gabinete de Ação Social do Governo Provincial de Luanda está presente no local e manifesta preocupação com os relatos de violência doméstica registados naquele bairro. Os níveis de violência doméstica no Paraíso também são muito altos, da violência em geral e de um modo particular da violência doméstica também são muito altos. Há um grande número de mães solteiras e vimos também muitas crianças a deambularem, que indica também uma situação não muito boa para as crianças. A empresa Xalina, instalada no município, decidiu apoiar a iniciativa do GPL com a oferta de alguns medicamentos. Tem vários tipos de, por exemplo, nossa antibióticos, antitóxicos, antimaláricos e alguns materiais desgastáveis. Também hoje, o Gabinete Provincial da Educação de Luanda lançou um programa de alfabetização de adultos e crianças. Eu deixei de estudar bastante tempo. Eu sei escrever, sei ler, mas aquele medo ainda também tenho e eu quero me reforçar mais para me fazer ultrapassar este medo. Decidi vir aqui estudar porque estou da igreja, as outras estão a abrir as Bíblias para ler e você não consegue fazer nada. Por isso que nós decidimos para estudar. O Gabinete Provincial da Educação, neste âmbito, tem como projetos aqui no bairro Paraíso o projeto do EJA, que é a alfabetização de jovens e adultos. Estamos também a fazer o cadastramento daquelas crianças que estão fora do sistema de ensino, mas que já têm uma idade superior à que deviam ter na idade da entrada, para que no próximo ano letivo possamos colocá-la no programa de aceleração escolar, assim como as crianças que em idade escolar também estão fora do sistema de ensino, muitas até por falta de registro. Desafios a nível da diplomacia angolana, com o essencial que marca o 9º Conselho Consultivo do Ministério das Relações Exteriores, aberto pelo Presidente da República. Que espera do setor uma atuação que permita mais resultados, principalmente no domínio da atração do investimento estrangeiro e a rentabilização do setor turístico nacional. Com o lema sobre a ação diplomática angolana no atual contexto internacional, desafios e perspectivas, foi aberto esta terça-feira em Luanda o 9º Conselho Consultivo alargado do Ministério das Relações Exteriores. O encontro, que acontece de 5 em 5 anos, reuniu os diplomatas que representam Angola em várias partes do mundo. Temos estado a assistir um mundo que vive um momento de reconfiguração geopolítica, com uma tendência de mobilidade do centro de equilíbrio do sistema internacional. Neste sentido, Sr. Presidente,
trazemos aqui todos os quadros que representam o país no exterior e auxilia a vossa ação diplomática para a concretização da nossa estratégia de política externa do país e do nosso país no mundo em plena mutação. Temas como a situação da paz no continente africano e a atração de investimento estrangeiro dominaram a agenda de trabalho. O evento, aberto pelo chefe de Estado angolano, apresentou várias preocupações concernentes à melhoria das condições de vida das populações de Angola. No seu discurso, João Lourenço falou da necessidade de levar a mensagem de Angola ao exterior e sensibilizar governos, entidades públicas em matéria de cooperação, empresários e potenciais investidores, com a finalidade de mobilizar financiamentos, atrair investimento privado, reforçar a cooperação e parceria, assim como reposicionar o país no contexto da África e do mundo. Esse esforço enquadra-se na estratégia de promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso país, através da captação do investimento estrangeiro direto na economia nacional, por via do qual pretendemos diversificar a economia, aumentar a produção interna de bens e de serviços, aumentar as exportações, criar mais emprego e melhorar as condições de vida das nossas populações. Maior assistência e apoio às comunidades angolanas no exterior do país foram das principais recomendações deixadas pelo Presidente da República. Com este propósito, os diplomatas são igualmente chamados a intensificar as suas formações para melhor responder a estas preocupações. A facilitação na emissão de vistos aos operadores comerciais e turísticos foram também expressadas pelo chefe de Estado. As nossas embaixadas devem trabalhar para atrair investidores em todas as áreas da nossa economia. Realçar o nosso potencial agrícola, que nesta crise alimentar pode contribuir para a redução do déficit, aumentando a produção de alimentos a exportar, destacar o nosso potencial energético, nossa capacidade de exportar hidrogênio verde e de produzir as baterias para os carros elétricos como contribuição para a redução das emissões de carbono. Nos Estados Unidos, a comunidade angolana está representada em vários estados. Em Washington, por exemplo, são mais de 200 angolanos. Tem havido um trabalho mais intenso de aproximação às comunidades. As embaixadas têm estado mais próximo, não significa dizer que não temos que fazer mais. Continuam a haver ainda problemas e continuam a haver ainda necessidade das embaixadas, dos consulados aproximarem-se aos cidadãos, exatamente para resolverem muitos dos problemas que têm a ver, às vezes, com a estadia dos nossos cidadãos. Às vezes há países onde os nossos cidadãos vivem em situações precárias devido até ao seu estado de imigração, o seu estado migratório, e nesse sentido o Sr. Presidente da República orientou-nos a reforçar este papel. Continuar a trabalhar para a pacificação da paz é um dos propósitos da RDC. O país africano tem sido, nos últimos tempos, assolado por conflitos. Estamos a negociar, nós somos mediadores, estamos a lutar para ver se conseguimos trazer de volta a paz na parte este da República Democrática do Congo. O nosso presidente é o mediador escolhido pela União Africana. Então, mas essa paz tudo depende também da boa vontade das partes. A Zâmbia é outro parceiro estratégico de Angola. Referente à compra dos 15% da refinaria de Lubito, o embaixador cessante de Angola naquele país disse: Isso tem um processo, né? Logo que isso for feito, eles serão sócios. Agora, os passos na implementação de um dos mais ambiciosos planos de produção agrícola no país. Falamos do Plano Agrão, programa estratégico para o Estado no reforço e garantia da segurança alimentar. Com vista ao aumento da produção do arroz, milho, trigo, soja e outros cereais, o Executivo criou no ano passado o Plano Nacional de Fomento da Produção de Grãos, avaliado em 2,8 mil milhões de kwanzas. O plano tem como foco as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e Cuando Cubango, embora as restantes províncias também entrem na conta, com o objetivo final de contribuir para a soberania alimentar e nutricional de Angola. O plano será financiado pelo Estado através do Banco de Desenvolvimento de Angola e o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, e desenvolvido pelo setor privado. Para tal, o Executivo prevê investir num período de 5 anos
o valor de 1,17 mil milhões de kwanzas em infraestruturas, que incluem a demarcação de 2 milhões de hectares, loteamento e vias de acesso para as zonas de produção. Uma comissão multissetorial, chefiada pelo secretário do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Anjos, trabalhou nesta segunda-feira na província do Cuando-Cubango, com o objetivo de constatar o grau de funcionamento de algumas fazendas produtoras de grãos. Durante 3 dias, a delegação multissetorial, também integrada pelos secretários de Estado para a Agricultura e Pecuária, João Cunha, e das Águas, Manuel Quintino, e dos técnicos do Ministério da Economia e Planeamento, vai desenvolver um amplo trabalho de visita às fazendas Longa e Kulima Chile Kulutue, no Cuito Quanaval, Omatene e Opapeliwa, em Menongue, e a fazenda Mumba, no Cuxi. E em Cabinda, os agricultores queixam-se das dificuldades no escoamento da produção, em função do mau estado das vias de acesso. Por isso mesmo, grande parte da produção chega a estragar-se antes mesmo que chegue à mesa do cidadão, e os prejuízos não têm sido poucos. O mau estado das vias dificulta o escoamento dos produtos do campo à cidade. Os agricultores reconhecem a boa produção que está a ser feita nas aldeias e diversas fazendas localizadas em Cabinda. O grande constrangimento consiste no escoamento dos produtos devido às péssimas condições das vias. Os que estão a produzir ao campo, por falta de boas vias de acesso, meios de transporte, tiveram as dificuldades de evacuação e comercialização. Muita dificuldade. A primeira são as vias de acesso. Eu tenho uma carrinha que me foi atribuída para esse trabalho, mas temos muita dificuldade as vias de acesso. Eu opero em 2 áreas. Tem a comuna do Dinge e a comuna do Massabi. Os automobilistas afirmam que os carros estão a ficar destruídos devido ao mau estado das vias. Como consequência, os preços dos produtos do campo têm vindo a aumentar nos mercados. Buraco aqui, buraco para colar, muitas das vezes fica enterrado e tem que fazer todos possíveis tirar o carro de lá. Mas não vou desistir, porque o povo, se eu não for por mais longe, se eu não sair daqui para lá, eles não vêm. Não vêm. A questão a entrada da estação aí da turbina até Tanto com até Chimoanda, o meu querido, é péssimo. Estado péssimo mesmo, péssimo. A estrada não permite. Os carros toda hora, o momento, os pneus, o problema dos terminais. Estamos fartos. Os agricultores mostram-se incapacitados na liquidação dos créditos bancários contraídos devido às dificuldades de escoamento dos produtos de campo à cidade. Logo, cria constrangimento no pagamento ou no reembolso dos créditos. O vice-governador de Cabinda para a área económica, Macário Lembe, disse que estão a ser realizados esforços no sentido de melhorar a questão das vias para se facilitar o ambiente económico dos agricultores. Poderemos produzir para abastecer o nosso mercado com toda a garantia, ter o investimento necessário, porque jamais o produto do campo se deteriorará nas zonas de produção, porque o canal de escoamento já está aberto e a funcionar. Então, poderemos implementar com êxito o nosso prodésio. Está agendada para os dias 27 e 29 deste mês a edição 2023 do Angola Startup Summit, com foco na promoção da empregabilidade por meio de iniciativas com margem elevada de progressão. Pelo mundo, a aposta na criação de startups tem-se mostrado determinante como solução no combate ao desemprego. A edição da Angola Startup Summit 2023 tem como objetivo manter e fomentar o surgimento de novas empresas através da troca de experiências e realização de negócios. Segundo um dos promotores, apesar do risco do investimento feito, o evento serve como oportunidade para os empreendedores mostrarem as suas valências como forma de ajudar o país a resolver problemas comuns. De alguma forma ainda é um risco, mas nós acreditamos muito que o setor, os empresários, os empreendedores, os inventores tenham o seu espaço próprio e possam de alguma forma, ao perceberem que têm o seu espaço próprio, perceberem que é uma das oportunidades não só de capitalizarem esta proximidade que o Governo está a fazer, colocando à disposição vários desafios, dizendo, olhem, nós temos estes problemas
e queremos que vocês nos vendam a solução. O secretário de Estado para a Economia entende que os empreendedores têm agora a oportunidade de obter investimento para tirar as suas ideias do papel. Com isso, a nossa perspectiva é obter a participação de 200 startups, já na segunda edição, tentar trazer 200 startups, financiar essas startups através de capital de risco, e bem como crowdfunding. Incubar 10 startups, acelerar 10 startups, e esses 200 startups nós contamos que façam também a sua exposição, sendo como um dos objetivos e um do eixo de atuação que temos no programa durante os 3 dias, de 27 a 29 de abril. Conforme foi dito, nós temos, dentro do programa, nós vamos desafiar essas startups. Há um desafio que nós denominamos como MAP Challenge, em que os termos de referência vão ser publicados para essas startups. Nesta segunda edição da Startup Summit 2023, organizada pelo Ministério da Economia e Planeamento e o Grupo Arena, terá um financiamento do Banco de Comércio e Indústria e vai premiar a melhor startup na área do agronegócio, com cerca de 10 milhões de kwanzas. E o que é que objetivamente nós trazemos aqui? Nós vamos atribuir um financiamento de 10 milhões de kwanza para aquele que for o melhor projeto ligado ao agro. Obviamente, depois os termos e condições serão definidos, né? Mas queremos é que os nossos inventores, nossos sonhadores, pensem naquilo que são as soluções para o agronegócio. Os prémios desta edição, segundo a organização, estão avaliados em cerca de $19 mil, com a possibilidade de obter um investimento do Fundo Ativo de Capital de Risco de Angola. Angola nas reuniões de primavera do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. O dia hoje foi de intensos debates no evento onde o país é representado por uma delegação chefiada pela Ministra das Finanças. A Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, encontra-se em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos da América, onde encabeça uma delegação angolana que participa das reuniões de primavera de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional e Grupo Banco Mundial. As reuniões de primavera tiveram seu início nesta segunda-feira e decorrem até o dia 16 do corrente mês, estando previstas reuniões, encontros com bancos internacionais, encontros bilaterais, seminários, workshops, fóruns e entre outras atividades. No dia de abertura do fórum, a Ministra das Finanças interveio como oradora no Center for Global Development, onde participou num painel sobre perspectivas e reformas dos bancos multilaterais de desenvolvimento. We did some interesting things with the support of MDBs. Nós fizemos até aqui um conjunto de coisas para organizar e pôr de pé a nossa estrutura financeira. Nós exportamos conhecimento, fizemos créditos, fizemos um misto de coisas para a construção de infraestruturas para um ambiente de negócios. Mas, como disse o meu colega, nós precisamos fazer mais, em duas perspectivas, não só em termos da lei, mas também na criação de instrumentos financeiros que facilitem a mobilização de mais créditos, até em mercados privados menos competitivos. Precisamos também de definir definitivamente o processo operacional da MDB. The operational process of the MDBs. E na quinta-feira, Vera Daves vai falar sobre a falsa dicotomia entre gastos públicos e mais eficazes. Ainda no âmbito das reuniões de primavera, o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, vai manter encontros com o Vice-Presidente para o Desenvolvimento Humano do Grupo Banco Mundial e participar também de um conclave ministerial sobre capital humano. Por outro lado, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, estará, entre outros, no Fórum do G20 com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, bem como na reunião anual da Bretton Woods Committee. De recordar que este ano, as reuniões de primavera têm como lema Reformulando o Desenvolvimento para uma Nova Era. E seguimos agora em direto para o bairro Paraíso, em Cacoaco, onde o governador da província de Luanda cumpre mais um dia de trabalho.
É o contacto com a população na busca de melhores soluções para os problemas que afligem a população. O Alberto Capitão acompanha a jornada de campo do governador Manuel Homem. Capitão, boa noite. O que é que tens para nos passar a esta hora? Viva, boa noite, Quina e Simeão, boa noite à nossa audiência. Este é o segundo dia de uma jornada de trabalho aqui no bairro Paraíso que o governador provincial de Luanda começou nesta segunda-feira. Ora, neste momento o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, já fala para a imprensa nacional. Nós vamos então ouvir o que está a dizer Manuel Homem neste momento. Apresentam em relação à estabilidade do próprio bairro Paraíso. Desta forma também os munícipes, pelo menos com os relatos que acabamos de ouvir, já vão poder circular com mais segurança às 6 horas da noite, porque os relatos anteriores já vão conta que 17 horas tinham que se trancar. Exatamente. Nós também, e é importante dizer isso, temos a infraestrutura de rede de comunicação a ser realizada. As estradas principais que cruzam este bairro Paraíso estão nesse momento a serem reabilitadas e a serem construídas, o que traz também para os munícipes uma estabilidade maior para a segurança dos cidadãos e para a mobilidade a nível do bairro. Existem ainda outros desafios que temos que continuar a fazer de melhoria nas vias de comunicação, no acesso à água, mas vamos continuar a trabalhar com o objetivo de cada vez mais trazermos mais serviços a este bairro. Há ainda muitas questões que temos que trabalhar. Esses dias estamos aqui e certamente mais novidades virão para o bairro Paraíso até na sexta-feira. Senhor governador, o que representa este sistema que acabou de inaugurar aqui, principalmente para o bairro Paraíso? Nós hoje estamos a inaugurar 56 quilómetros de iluminação pública no município de Cacoaco, mas concretamente esta infraestrutura beneficia o bairro Paraíso, onde estamos neste momento, e que permite uma melhor circulação dos munícipes, transmite mais segurança ao próprio bairro, e isto está associado a um programa que visa também melhorar as vias de comunicação. E hoje os jornalistas tiveram também o privilégio de poder circular por este bairro e constataram que as obras de melhoria das vias de comunicação estão a ser feitas. Estamos também a cuidar da iluminação pública. Vamos melhorar as zonas cinzentas que ainda têm dificuldade no acesso à energia elétrica para as habitações e vamos também trabalhar em relação ao tema da água que temos vindo a constatar. Em relação à segurança pública, que os munícipes muito reclamam aqui no bairro Paraíso, estamos durante... Esta pode ser uma já das soluções? Senhor governador. Esta é, de facto, uma das soluções para criar maior estabilidade, maior confiança, maior segurança aos cidadãos que moram aqui. Mas vamos também reforçar a qualidade do trabalho prestado pela Polícia Nacional. Como ouviram, os munícipes estão satisfeitos com o trabalho, mas pedem-nos que possamos melhorar as condições de trabalho da Polícia Nacional neste bairro e é o que iremos fazer. Estamos a criar as condições para que a esquadra da polícia e todos os serviços que a polícia tem que ter aqui neste bairro Paraíso possam estar à disposição dos munícipes nos próximos dias. Senhor governador, a saúde é também uma das preocupações dos munícipes aqui. Em termos, o que é que vai ser feito para a saúde? Agora não percebi. No domínio da saúde, os moradores estão também preocupados. O que é que o leva a montar aqui o seu Estado-Maior aqui no bairro Paraíso? Para além da criminalidade, é sobretudo criar melhores condições para os cidadãos. Nós, na nossa avaliação que fazemos e o acompanhamento que fazemos da província, identificamos que existiam muitas crianças sem registro, muitos adultos com dificuldades de acesso a documentos fundamentais como bilhete de identidade. E hoje, e nessa semana, decidimos trazer também estes serviços para prestarmos aos cidadãos. Hoje iniciamos uma sala de alfabetização aqui e que irá ficar aqui para continuar com este programa, onde temos jovens com 35 e 40 anos que estão agora na sala de alfabetização. Estes programas não são programas para este momento apenas. Temos um programa de continuidade que irá dar sequência
há um conjunto de necessidades que identificamos aqui ao nível do próprio bairro Paraíso. Queremos fazer um programa de inclusão social, um programa de formação das famílias, para que esta perspectiva da criminalidade, que é muito abordada aqui no bairro Paraíso, possa diminuir e as populações possam se sentir incluídas na nossa sociedade. Para quando estamos a falar do abril jovem, uma atenção especial à juventude. Uma atenção especial à juventude, que reclamava da iluminação pública e há um conjunto de outras necessidades que os jovens apresentam. Nós estamos a fazer agora programas de inclusão social, teremos vários programas, estamos a trabalhar para que os centros de formação profissional possam chegar a este bairro, mas também estamos a ver com a Delegação Provincial da Educação a construção de um instituto médio técnico, que é de facto uma necessidade que os jovens aqui deste bairro reclamam e que temos condições de realizar. Portanto, estamos à disposição dos munícipes do bairro Paraíso e vamos prestar essa atenção desde agora para garantir que este programa tenha cada vez mais êxito. Sr. Governador, eu perguntava, no domínio da saúde, o bairro Paraíso pode esperar para os próximos tempos mais serviços de saúde, porque aqui há apenas um posto público, como podemos constatar. De facto, estão previstos a construção de mais centros de saúde, estão previstos a construção pelo menos 2 ou 3 centros de saúde, estão a ser pensados para o bairro Paraíso, com o objetivo de permitir que os cidadãos tenham um melhor acesso. Muito obrigado. Aqui as palavras do Governador Provincial de Luanda, Manuel Homem, nesta jornada de campo que iniciou no dia de ontem, aqui no bairro Paraíso, no município de Cacoaco. Como já podemos constatar, um bairro que vive imensas dificuldades no domínio da saúde, da educação e também da criminalidade. Hoje foi então inaugurado esse sistema de iluminação pública que poderá de alguma forma contribuir para a diminuição deste índice de criminalidade, de acordo com palavras do Governador Provincial de Luanda, Manuel Homem. Nós vamos colocar um ponto final neste apontamento em direto a partir daqui do bairro Paraíso, com a promessa de, nos próximos serviços de informação da Girassol TV, trazer outros momentos de notícias. Obrigado, Alberto Capitão, por estas informações e nós seguimos a partir daqui. O Japão disponibilizou-se para presidir nesta quarta-feira a reunião dos países do G7, ainda no quadro da agenda das reuniões em Washington. O movimento do mercado global, a situação financeira internacional, o reforço da cadeia de abastecimento e o apoio à Ucrânia são os temas a serem debatidos na reunião G7 em Washington, informou o ministro das Finanças japonês Shunichi Suzuki, numa conferência de imprensa onde sublinhou a importância de uma estreita cooperação internacional. Espera-se que o G7, que inclui o Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão concordem em continuar o apoio financeiro à Ucrânia, além de impor novas sanções contra a Rússia. Antes da viagem, o ministro das Finanças japonês também destacou o problema da dívida dos países em desenvolvimento como outro dos principais tópicos da reunião e acrescentou que pretende explicar os esforços do Japão para promover a cooperação internacional. A reunião dos líderes financeiros do G7 tem lugar à margem das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e coincide com a presidência rotativa do grupo por parte do Japão. O Brasil apresentou hoje a sua candidatura para a presidência do painel intergovernamental para a mudança do clima. Ao cargo da presidência do painel intergovernamental sobre mudança do clima das Nações Unidas, o governo brasileiro inscreveu a matemática Thelma Krug. A informação foi avançada pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Ambiente, Ciência e Tecnologia, Educação e Agricultura do Brasil. Caso Thelma Krug seja eleita, será a primeira mulher latino-americana a ocupar o cargo para o ciclo 2023-2028. Thelma Krug é atualmente uma das 3 vice-presidentes do IPCC e, no Brasil, exerceu o cargo de vice-ministra da Ciência e Tecnologia entre os anos de 2001 a 2003 e ministra do Ambiente entre os anos de 2007 a 2008. O painel intergovernamental para a mudança de clima foi criado em 1988 e vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2007, é o organismo responsável pela avaliação da ciência relacionada
com as alterações climáticas e pela mobilização de cientistas em negociações como as que levaram ao Protocolo de Kyoto em 1997 e ao Acordo de Paris em 2015. Ora bem, e já voltamos à atualidade internacional ao longo desta edição do Girassol Jornal. Por enquanto, olhamos para outros assuntos que dominam a atualidade na edição de terça-feira, que mais adiante olha também para como exatamente está o desporto em termos de novidades, mas começamos, antes de olhar para o desporto, que domina a parte final do jornal, passamos para a informação que tem a ver com produtos contrabandeados que foram apreendidos e apresentados hoje. Trata-se de mais de 20 toneladas, são vários produtos e aconteceu no Porto Seco da Barra do Dande. Informação que passamos a conferir a seguir. A Direção de Investigação e Ilícitos Penais garante que apreendeu o contentor que continha 57 produtos diversos, porque deste número, só 3 grupos de produtos é que estavam registados e que a mistura é um atentado contra a saúde pública. Dessas 27 toneladas de produtos diversos, num total de 57 na especificidade, mas apenas só 3 estão declarados com produtos que entraram no país. Sendo esses os declarados apenas aparelhos de som, roupas e também prateleiras, simplesmente. Mas neste contingente, todos esses produtos, conforme vê, tem aqui tinta, tem produtos inflamáveis, tem lubrificantes, no entanto, tem guardanapos e simplesmente nós estamos aqui perante a um contrabando de importação. Todo este produto aqui apreendido, claro, será encaminhado ao Ministério Público para os devidos trâmites de responsabilização. O porta-voz afirmou que este não é o primeiro caso no qual está envolvida a empresa chinesa localizada entre os municípios de Viana e Cacoaco. Nesta empresa, esse é o segundo caso com que estamos a trabalhar. O primeiro, vemos aqui a apreensão de alguns motores de veículos e agora com esses vários produtos que temos aqui. Durante o trabalho da Direção de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, através do seu Departamento de Crimes Tributários, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a investigar isto no ramo daquilo que são a fuga a fiscal, né, a produtos de fiscais, no entanto aduaneiros. Vamos continuar a trabalhar neste sentido para a possível então desmantelamento de outros intervenientes também que têm feito a prática da fuga ao fisco. Além de alimentos, no contentor tinha também óleo para motores, roupas, computadores, cloreto de sódio, entre outros. E passamos agora para a atualidade internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu melhor atenção para as questões na Somália. E quem desenvolve a atualidade internacional hoje é a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. Cerca de 5 milhões de somalis vivem em extrema pobreza e também em profunda crise alimentar. E diante deste cenário, o líder da ONU, António Guterres, pediu que os países prestem mais atenção à Somália e lamentou pelo fato de, até o momento, ter conseguido apenas 15% do valor que precisa para prestar assistência àquele país. António Guterres, que visita a Somália, informou que o país vive profundas crises devido à seca intensa e aos ataques do grupo Al-Shabaab. Veja a seguir outras notas internacionais. Dezenas de médicos júniores na Grã-Bretanha deram início hoje a uma greve que deve durar 5 dias. Os profissionais reivindicam um aumento salarial de 35%, tendo em conta os níveis de inflação registados atualmente. Em reação, o ministro da Saúde britânico Steve Barclay disse que os médicos júniores estão a fazer exigências salariais irracionais. Entretanto, o chefe da Confederação, que representa organizações do setor da saúde, disse que espera que até 350 mil consultas sejam canceladas durante a greve, numa altura em que o governo alerta sobre o risco à saúde do paciente. No entanto, os médicos mostram-se dispostos a interromper a greve se o ministro da Saúde apresentar uma oferta de pagamento confiável. O governo americano disse que a Rússia deteve injustamente o repórter Ivan Gershkovich
e considerou que a acusação de espionagem contra o jornalista é falsa. O governo considera a detenção um caso de política, fato que provocou o envio do caso ao escritório do enviado presidencial especial para os assuntos de reféns. Esta medida vai permitir aos Estados Unidos alocarem mais recursos para garantir a libertação do jornalista. No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou hoje que o repórter violou a lei russa e foi apanhado em flagrante. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou hoje para a China, onde deve iniciar amanhã uma visita oficial de 3 dias. Durante a sua visita à China, Lula deverá tratar do relançamento da cooperação com aquele país asiático e manter o encontro com o seu homólogo chinês, Xi Jinping. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que a China está disposta a trabalhar com o Brasil para aproveitar esta fase como uma oportunidade para promover o aprimoramento da cooperação mutuamente benéfica e amigável entre os dois países em vários campos. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, classificou os exercícios militares da China como irresponsáveis para um país importante e disse que causaram instabilidade no seu país e na região. O comentário de Tsai Ing-wen surge depois de a China ter terminado os exercícios militares iniciados no sábado ao redor de Taiwan, em resposta ao encontro de Tsai com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Nós também ficamos por aqui. Ficam os nossos agradecimentos por ter acompanhado o nosso Girassol Jornal, que termina agora. Boa noite e continuação de uma ótima terça-feira. Estamos juntos.